Pessoas, então olha só, vamos falar um pouquinho sobre a última era do gelo, né, que deixou de existir há 10 mil anos atrás, e aí conhecer alguns mamíferos gigantes que habitavam o planeta Terra, né, muito bem retratados na animação de 2002, o famoso A Era do Gelo. Quem não assistiu, né, tá perdendo um clássico. Então vamos lá. Olha só, o final da última era do gelo, né, inaugurou a atual fase interglacial, ou seja, o planeta Terra está vivendo uma fase entre eras glaciais, né? A última era do gelo foi há 10 mil anos, tá? Do presente, antes do presente. Não significa que não houvessem, não existiram outras eras, existiram várias eras do gelo, porque o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Então nós estamos vivendo na era Cenozoica, né, que geólogos determinam aí como 65,5 milhões de anos atrás, né? O período quaternário é o período que a gente está vivendo agora, né, atual, que tem 2,6 milhões de anos, e a nossa época é o Holoceno, ou seja, os últimos 10 mil anos atrás. Então, o que inaugura o Holoceno, né? O fim da Era do Gelo, né? Tá? Então é interessante a gente saber um pouquinho sobre geologia aqui, ó. A última era glacial, a Era do Gelo, a gente tem assim a configuração do planeta Terra. Então aqui, o norte da América, do continente americano, estava coberto por uma espessa camada de gelo, olha só, grandes geleiras. Então aqui a gente no nordeste dos Estados Unidos, aqui a gente tem os grandes lagos ali na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Como é que esses lagos se formaram? Lagos que se formaram pelo peso da geleira, né? Afundou o terreno. Quando houve o degelo, quando houve o recuo das geleiras, o que aconteceu? A água ocupou aquela região ali no nordeste dos Estados Unidos. A gente pode ver que a Groenlândia, né, estava emendada aqui com a América. E no norte da África e da Ásia também as geleiras eram bem significativas, ó. Principalmente aqui na Escandinávia, na Península da Escandinávia. Então a gente vai ter os fiordes, que é uma forma de relevo muito comum naquela região lá, está associado, né, à ocupação da geleira nos últimos 10 mil anos, né, deixou de existir nos últimos 10 mil anos. Na América do Sul, a gente pode ver esse amarelinho, que vocês podem ver em vários lugares no mapa aqui, ó, sudeste da Ásia. Então essa região aqui, ó, o mar tinha recuado, então era possível, né, a migração humana através dessas ilhas, que hoje são arquipélagos aqui. Na América do Sul a gente vai ter o mar bem mais recuado do que é hoje, né? Por que isso, né? Porque parte da água estava sobre os continentes na forma de gelo, então houve um recuo do mar. Como é que era o clima da América do Sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente vive, ó? Ele era um clima bem mais frio, né? Mas um clima mais seco do que a gente conhece na atualidade, tá? Então aqui a gente tem uma ideia geral de como é que era o mundo, né? Há 10 mil anos atrás, aí no finalzinho da última era do gelo, ó. Tá? Então aqui, ó, como é que é chamado esse período, né? Idade do gelo, né? Última glaciação ou glaciação de Visconti, né? Glaciação de Worms, tá? Ou Wurmiano ou Laurenciano, tá? Então essas são as designações para a última era glacial aí do Pleistoceno, né? Que é 110 mil anos atrás até 10 mil anos atrás. Então a gente durante o Pleistoceno a gente vai ter esse período de mais ou menos 100 mil anos, um período glacial que afeta o planeta inteiro, né? São glaciações antropológicas porque já existe a presença humana, né, durante essa última era glacial no planeta Terra. Então aqui a gente vai ver alguns mamíferos da era do gelo, né? Os famosos glipodontes, cara, esse animal que é parecido com o tamanho de um fusca, para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Muito semelhante aos tatu gigantes que viviam aqui na nossa região. Tá? Então, esses animais mamíferos eram grandes mamíferos que viviam, né? Tinha uma carapaça gigantesca aqui, viviam principalmente no continente americano. Aqui, ó, a gente tem o Xenartodas hipodídeo, né, o tatu gigante que habitava a região do Prata aqui na América do Sul. Então aqui a gente tem uma carapaça, né, um fóssil que foi encontrado na Argentina, aqui como seria esse animal, né? E aqui no lado a gente tem uma paleotoca que foi encontrada aqui na BR-116, próximo, no município de Cristal, na verdade, uns 25 quilômetros de Camaquã. Então, como é que era a característica dessa paleotoca? Olha só para vocês terem uma noção, a largura média era quase 1,5 m, 1,46 metros. E a altura, 0,90 metros, cara, quase 1 metro de altura, por onde, né, habitavam, né, e viviam esses tatus gigantes aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui em Tapes, em Chuvisca, né, Chuvisca, Tapes, Cristal, São Lourenço do Sul, os caras já encontraram paleotocas do tatu gigante. Então aqui a gente tem uma imagem dela, né, que vocês podem ver aqui embaixo na setinha, ó.
essa paleotoque foi feita uma escavação na BR-116 e aí ela foi identificada. Tá? Então aqui a gente tem o Manny, né, que é o mamute, né, da Era do Gelo, o animal que foi extinto há mais ou menos 5.000 anos, 5.600 anos atrás, né? Então ele era, né, da família dos nossos elefantes. Hoje aqui os elefantes não têm a pelagem que os mamutes tinham, né? Por que os mamutes tinham essa pelagem aqui? Porque eles habitavam uma região de clima temperado frio, né? Então era uma forma de se protegerem, principalmente onde eles viviam, na África, Europa, Norte da Ásia e América do Norte, tá? Então os mamutes, né, que eram importantes, né, fonte de alimentação para o homem pré-histórico, tá? Aqui o famoso Diego, né, o dente de sabre, né, o tigre dente de sabre, né? Na verdade os caras, né, é um erro chamar de tigres, né, dente de sabre, porque na verdade os tigres modernos não são descendentes diretos dessa espécie aqui, mas nome comum, né, se popularizou. Tá? Eles tinham essas presas gigantes aqui para poder abrir a caça, né? Para poder rasgar a carne e se alimentar. Os tigres dentes de sabre viviam aonde, né? Viviam na região norte da América do Norte, lá Europa, Ásia e África. Eles foram extintos, né? Há mais ou menos 10.000 anos. Aqui a gente tem o Scratch, né, galera? Olha só. O Scratch era aquele esquilinho que vivia correndo atrás da nós lá, né? No filme, na Era do Gelo 2. Cara, passa todos os filmes atrás da nós, né? Então, assim, a curiosidade sobre o Scratch é o seguinte, ó, que em 2002, quando foi feito o filme, né, ele não tinha se identificado como espécie, por exemplo. Esse esquilo que a gente está vendo aqui, ó, foi encontrado na região do Rio Negro, na Argentina, né? E ele é mais conhecido como Scratch, né? O nome dele é muito estranho, é um mamífero, né, da espécie do Driolestoide, né? Foi extinto durante o Cretáceo e ele só foi descoberto essa espécie em 2011, cara. Uma curiosidade aí sobre, né, esse bichinho que primeiro aparece na ficção, né, e depois os paleontólogos encontram ele aqui na Argentina e batizam, ele é comumente chamado de Scratch, né. Ah, aqui o Cid, né, gente? A nossa preguiça gigante da Era do Gelo, né? Então elas habitavam as regiões aqui da América e assim, ó, se calcula, né, que elas começaram o processo de extinção há 10.000 anos atrás, mas uma pequena população dessas preguiças gigantes sobreviveu em algumas ilhas, né? Aí sim elas desaparecem pelas datações geológicas dos fósseis há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, né? Por exemplo, a ilha de Cuba, aquela região do Caribe ali, elas conseguiram sobreviver até um período bem mais recente. Tá? As causas de uma era glacial, né? O que pode levar a Terra a entrar no período glacial? Então, olha só, a movimentação das placas tectônicas, né? Composição da atmosfera, né? As variações no CO2, tá? E as variações das atividades do Sol e dos vulcões. Então aqui, por exemplo, a atividade vulcânica pode lançar uma grande quantidade de material particular para a atmosfera e interferir no clima mundial, né? E as mudanças nas explosões solares, na atividade do Sol, né? Agora, a teoria mais aceita, né, a do Milutin Milankovic, né, um geofísico sérvio, é que as eras glaciais estão associadas às variações na órbita do planeta Terra em relação ao Sol e na inclinação do eixo da Terra. Tá? Hoje a inclinação do eixo da Terra é em torno de 23 graus e 23,7 graus. Tá? O que isso acontece? Proporciona o quê? Que a gente tenha, durante o movimento de translação, ora um hemisfério recebendo mais sol, ora outro hemisfério. Por exemplo, de dezembro a janeiro, quem recebe mais sol é o hemisfério sul. Já o hemisfério norte vive uma situação de inverno. Se essa variação do eixo ela diminui, né, o que acontece? O sol vai ficar concentrado, a radiação solar concentrada no centro do planeta Terra e vai ter menos radiação solar nos polos, o que pode provocar uma expansão das geleiras. Tá? Então essa é uma das teorias mais aceitas hoje, né? Da questão da órbita do planeta Terra, variações na órbita do planeta Terra que levam, né, a períodos glaciais no planeta, certo? Então aqui a gente tem uns links, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, alguns artigos muito legais aqui, esse do CPRM aqui que mostra lá as paleotoques aqui próximo de Camaquã, né, nossa região aqui perto da BR-116. Feitoria, gente. Então olha só, a última era do gelo, né? Então vamos lá, bora assistir, que é uma animação muito legal, um clássico aí. A última era do gelo, galera. Forte abraço!